E aí, meus amigos, tudo bem, né? Vamos fazer aqui um vídeo comentando algumas situações, né? E eu quero comentar sobre a questão envolvendo essa última semana, que o Lula foi absolvido pelas condenações do STF, pelo Fachin, e isso acirrou os ânimos na política, né? E você vê nos últimos meses, com a questão da pandemia, o quanto que o povo brasileiro está sendo afetado. Eu sei que a população do mundo, em modo geral, está sendo afetada pela pandemia. Claro, com certeza, mas eu estou falando da nossa situação do povo brasileiro, tá? Que está sendo bastante penalizado de todas as formas, né? Independentemente da doença, como também das questões econômicas, né? E agora os ânimos políticos se acirram e faz a população ficar ainda mais, como eu posso dizer, entregue a situações, né, de extrema tensão. Tá? E você vê que olhando o seu lado pessoal, né, seus interesses pessoais que todo mundo tem, você vê o quanto que sua vida foi afetada pela questão tanto da pandemia como também das imposições políticas. O quanto que isso afeta a sua vida, por exemplo. Nenhum brasileiro sai impune, até mesmo os grandes empresários estão tendo que lidar com consequências de tudo isso. Tá? E você vê agora a política se acirrando cada vez mais, o quanto que isso sempre arrebenta pelo lado mais fraco. A corda sempre arrebenta pelo lado mais fraco. Você pode perceber que as pessoas estão cada vez mais estressadas, mais tensas. Tá? Isso leva a inúmeras doenças, inúmeros casos de conflitos entre familiares e amigos e conhecidos também na internet. Você vê que o brasileiro ele não tem paz, sabe? E eu falo isso também pela minha ótica pessoal. Aí, por exemplo, você vê algumas pessoas como até o Mickey Time falando, que a política não é para moleques, que você não pode colocar a seus gostos pessoais, seus interesses pessoais acima da verdade. Mas vamos lá, todo mundo tem interesse pessoal, isso você pode ter certeza. Todo mundo tem um interesse pessoal, todo mundo tem um sonho, uma vontade. Isso não é um pecado. Desde que você não passe por cima das pessoas, você não está cometendo nada de errado. E externalizar suas vontades pessoais não é nenhum problema. A ambição é natural. Mas você vê, por exemplo, a questão econômica e política sempre afetou a vida do brasileiro. Agora com essa questão aí de pandemia, de Lula querendo voltar para o cenário político, isso acirrou cada vez mais. Isso trouxe uma atenção ao brasileiro, uma atenção que de certa forma poderia ter sido evitada. Sabe? Você vê que o STF ele mostra que ele não se importa com o povo brasileiro. O STF ele apenas age de causa própria. Né? Você vê que, por exemplo, um ministro de maneira monocrática decide por ele mesmo fazer suspender tudo. Tipo, a vontade do ministro, que poderia consultar os seus colegas, prevaleceu. Então você vê que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então, por causa de uma situação do Moro, uma situação que houve uma suspensão, todo o processo foi contaminado. E ele, simplesmente porque o ministro quis monocraticamente, ó. Não, já era. E não, porque eu decidi agora que tá tudo anulado. E é uma coisa assim bastante curiosa que o ministro do STF pode, digamos, se você criticá-lo, ele pode lhe prender, fazer busca e apreensão. Então, olha só, então o brasileiro ele
em si não conhece a noção de realidade, tá? De realidade também de liberdade. Eu acho que em nenhum país do mundo você hoje tem a sensação de liberdade. É o que eu penso, por exemplo. Ainda há possibilidade de você, por exemplo, colocar seu ponto de vista na internet. Porém, se o seu ponto de vista for considerado é, algo que incomode a opinião de grandes corporações, de modo geral, do que é pregado, você vai ser censurado, sabe? Você não pode falar qualquer coisa, porque qualquer coisa, pela visão subjetiva dos caras, você pode estar cometendo um crime de ódio. Você é um risco para a internet porque você tem uma opinião, às vezes com, concordância com a maioria da população, mas é contra o que prega, por exemplo, grandes corporações, governos, grandes empresas, grandes empresários, a classe artística em modo geral. Você vai contra o sistema, você vai ser punido. Né? Você vai ser punido. E, e você vê que se você não tem liberdade plena, claro que liberdade exige responsabilidade. Não é porque você tem a liberdade que você vai ser livre para falar qualquer coisa. Porém, você sabe que você tem que ter a própria liberdade de arcar com a responsabilidade das suas falas. Por exemplo, eu não curto Danilo Gentili, porque ele é da isentosfera e tudo, tem umas opiniões bastante escrotas. Eu acho ele politicamente ele é um asno, mas não quer dizer que agora eu vou aprovar que um ministro do STF queira, por exemplo, prendê-lo, que cerceia as redes sociais. Parece que a prisão dele não vai se concretizar, mas ele vai ficar sem as redes sociais dele suspensas, retidas. Isso é uma forma de censura. Ele não foi em cana que nem o Daniel Silveira e o Oswaldo Eustáquio, mas o fato de você ser cerceado publicamente é uma coisa muito ruim. E, e você tem que lutar pela liberdade sua e de terceiros. Você tem que lutar pela sua liberdade e a liberdade às vezes de quem você não concorda. Isso é, como eu falo, lutar pelo que é certo. Mas você vê que o brasileiro hoje, ele tem medo de falar certas coisas. Você vê, por exemplo, autoridades. É muito triste você ver cenas de policiais indo para cima de comerciante, cidadão comum, obedecendo ordens que não deveriam ser obedecidas de autoridades políticas tiranas. Você vê lá, tô só cumprindo ordens. Você vê um policial algemando um comerciante que só queria ganhar o pão dele, tentando funcionar a empresa dele, o comércio dele de alguma forma, porque o prefeito mandou fechar tudo. Sendo que a pessoa da própria direita, a direita sempre defendeu a classe dos policiais. E você vê um policial cometendo esse tipo de coisa. Isso não é uma, de certa forma, uma coisa triste? Que nem eu falo, às vezes dá vontade de largar da política assim, caguei pra política. Mas eu acho que é isso que esses grupos querem, que você se cale, que você se afaste e você abra caminho para que só fique a ditadura do discurso único. Por exemplo, que você só fale, porque assim, só fale o que eles querem. Então, se você se afasta do debate político, você está colaborando com a censura, entendeu? Mas eu vejo, por exemplo, o Antônio Rocha TV, que nem é mais Antônio Rocha, que ele perdeu o canal. Antônio Rocha PS, mas é o Antônio Rocha que a gente conhece aí do YouTube.
O cara infartou. Ano passado infartou de novo agora. Você vê que o ativismo político ele tem seu preço, ele cobra seu preço. E cobrou pela saúde do Antônio Rocha. Muita gente não gosta dele, não sei o que e tal, o jeitão dele, mas ele tá fazendo ativismo político, ele tá lutando pelo que ele acredita. Aí você vê que o cara ele paga com a própria saúde. Aí você vê, será que vale a pena você perder sua saúde para, por exemplo, fazer ativismo político? Pô, eu sou 10 anos mais novo que o cara tem lá seus 40 anos, vou fazer 30. Infartando, passando raiva por causa de internet, por causa de política, por causa de político. Às vezes você fala, será que vale a pena você passar por isso? Porque, digamos assim, eu não vou abandonar a política na internet. Mas alguns acham que estão falando de política, por exemplo, o Mickey Time, que a política não é para os fracos. Aí, por exemplo, quando você externaliza que você está descontente com alguma situação, é que a política não é para moleques. Pera lá, vocês não estão fazendo. O Mickey Time não está fazendo política, ele está fazendo treta. Ele está pegando a treta usando a política. Ele, o Ozzy, esse pessoal dos olhos verdes, eles usam a prática da treta e acham que não descontinua política, sendo que eles estão apenas enchendo o saco e fazendo praticamente encheção de saco na internet. Isso não é debate político. Então, debate político é você expor ideias, você discutir, debater. Mas como você vai debater com pessoas que querem, por exemplo, é, tipo, que você saia do debate, tipo assim, ó, cala a boca aí, não vamos te zoar, vamos te ridicularizar para você ser desacreditado. Mas então, eu falo o seguinte, e eu não abandono política, mas uma coisa é fato. Às vezes, eu nem falo por questão de alcance de YouTube, porque o YouTube é aquela coisa relativa. Tem coisa que bomba, tem coisa que não bomba. Esperar que meu canal vai virar um sucesso da noite pro dia, isso não vai acontecer, já não está acontecendo. Enfim, eu falo porque eu acho necessário falar. O canal é uma espécie de hobby também. Porque não só aborda política, mas às vezes dá vontade assim, não fica só na política, abordar outros assuntos mais interessantes, mais edificantes. Não ficar só falando, que o Lula não sei o que o Bolsonaro não sei o que. Até que ponto vai ser agregador? Sendo que tem outras coisas que daria pra comentar no canal. Coisas que não só vai aumentar as visualizações, porque todo mundo quer ter um canal melhorando. Quer entrar mais visualização, que o seu vídeo chegue a mais pessoas, mas também você quer mais receita, você quer mais alcance na internet. Claro que você sempre está numa bolha, mas você quer, por exemplo, furar a tua bolha. Entendeu? Então é uma coisa assim complicada. Então, claro que você quer alcançar mais público com assuntos que dê mais engajamento. Às vezes as pessoas falam de coisas ali de fofoca, de cotidiano, porque isso dá mais visualização do que ficar só falando de política. O brasileiro é o seguinte, o brasileiro ele quer pelo menos 5 minutos de paz. E às vezes o cara toma nojo da política, toma nojo, tá tomando nojo dessa situação da pandemia aí, bicho. Às vezes tem assuntos, por exemplo, são válvulas de escape e o brasileiro não está errado quando ele quer, por exemplo, falar de coisas mais amenas, sei lá, coisas banais. A vida da pessoa já é assim, entre aspas, não é fácil. O cara só quer final de semana ele tomar a cerveja dele, ver o futebol dele. Aí tem um cara que falou que ele vai falar pra ele, você é degradado, você é um povo difícil, um povo que prejudica o país porque você quer, sei lá, tomar sua cerveja depois de ter uma semana dura de trabalho. Aí você é o culpado. Você tem culpa do Brasil estar ruim porque você paga seus impostos, cumpre a lei e no momento de paz você é culpado porque você gosta, sei lá, de carnaval,
e cerveja, pagode, churrasco e foda-se. Você é um pecador pecaminoso porque você, digamos assim, você quer ter um minuto de paz, entendeu? Então é isso. Às vezes é muito fácil apontar. Às vezes é melhor falar, sei lá, de alguma tendência aí, de alguma merda aí, de Big Brother, porque isso vai atrair mais público, isso é um fato. Isso é um fato, quer a gente goste ou não. Falar de banalidade às vezes é mais interessante até para o pessoal da própria direita do que, por exemplo, é, tentar fazer alguma conjuntura política. Se, por exemplo, há uma chance do Lula ganhar em 2022, se o Bolsonaro vai se reeleger, se o Ciro tem capital político, se o Moro tem capital político. O brasileiro está cansado, bicho. Ele tá vendo que as coisas estão caras. É que eu não estou culpando o presidente Bolsonaro, porque os governadores eles têm culpa, né? Um ICMS caro influencia no combustível, ICMS é um imposto estadual. Não é culpa do governo federal, sim dos governos estaduais, a gente sabe disso, mas a população, em modo geral, ela não tem essa leitura, sabe? E a gente tem que ter essa compreensão. A gente que fala as coisas na internet tem que ter uma certa compreensão para também passar isso. Tá? Então é isso. O brasileiro, de modo geral, ele está cansado. Ele está cansado, ele quer ter o direito de ter a vida dele, que de certa forma foi tirada, entre aspas, pela pandemia e também pela política do Brasil, que nunca foi fácil. Então esse vídeo aqui é mais um desabafo com a situação. Né? Tava com isso na cabeça e decidi fazer como vídeo. Como eu já tava num horário tarde, decidi gravar como um gameplay mesmo. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui, né? Já ficou extenso, já sei que a retenção vai ser baixa, mas dá nada não. Vou colocar com modo estreia. Falou.